E aí galera do Me Salva, bem-vindos a mais uma aula do curso de Transformadas de Laplace, tá? Isso aqui vai ser o que eu vou chamar de uma aula bônus sobre a delta Dirac. Por quê? Porque em outro vídeo eu expliquei o que era a delta Dirac, tá? Como fazer a transformada dela. Mas eu tive que pedir para vocês aceitar algumas coisas porque não cabia fazer todas as demonstrações e provas naquele momento. Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui com algumas demonstrações sobre a delta Dirac, até porque eu acho que pode ajudar vocês a entender melhor, né, ajudar tu que está em casa a entender melhor da onde vem essa delta Dirac, tá, e algumas das propriedades dela. Mas não é um vídeo, não são conceitos necessários para resolver problemas onde a delta Dirac aparece. Tá? Bom, então recapitulando como a gente definiu a nossa delta de Dirac. Tá? Aí diz que é uma função que é representada por um delta, ou delta t, que ele é igual a zero. Então, ela é igual a zero para todo t diferente de zero. Então ela só é diferente de zero no ponto t igual a zero. Mas a integral de menos infinito a infinito dela, né, no tempo, é igual a 1. Ok? Então, como a gente vai descrever essa função? Ou melhor, como a gente vai construir essa função? Tá? Da onde ela vem? Bom, a gente vai procurar uma função, propõe que a gente procure uma função f de t, tá? Que tem um parâmetro epsilon aqui, tal que o limite dessa função, quando esse parâmetro tender a zero, resulte na delta Dirac. Ok? Para dar uma ideia mais gráfica do que eu estou querendo fazer, eu vou imaginar uma f aqui. Tá? Vou propor que essa f ela seja uma função pulso, como foi visto no vídeo sobre Heaviside. Ok? Uma função pulso qualquer, que eu vou fazer tender esse parâmetro epsilon a zero, e essa função ela vai achatando e aumentando de amplitude até o ponto que ela se torne uma delta de Dirac. Ok? No limite em que o epsilon tende a zero, ela vai resultar na delta de Dirac. Tá? Como faremos isso, então? Tá. Vamos ver quais são as características da nossa f de t, que essa função geradora vai ter que obedecer. Quando o epsilon tende a zero, tá, a amplitude dessa função tem que tender a infinito, porque a delta Dirac ela tende a infinito, né, no ponto t igual a zero. A duração desse pulso, tá, ele vai ter que tender a zero, ok? Ele vai ter que ser o mais achatado possível. E a área sobre a curva do pulso tem que ser 1. Por quê? Porque essa é na definição da delta Dirac, né? A integral sobre todo o tempo é 1. Então, é a mesma coisa dizer que a área sobre a curva, tá, dessa função ela é 1. Como a gente pode resolver então isso? Tá? Então, ok, vamos. Ela está dizendo que a amplitude, ou seja, a altura do nosso pulso, é uma função de epsilon. Então, eu vou notar aqui isso, tá? Eu tenho um pulso qualquer, e eu vou dizer que a altura dele, que é uma função de epsilon. Tá? O primeiro 2 diz que a duração tende a zero. Ó, então, a base dele aqui também vai depender de epsilon, mas eu vou encurtar o caminho e vou propor uma função qualquer de epsilon que responda o nosso problema, tá? O nosso problema. Então, vou dizer que é um pulso que dura de menos epsilon até epsilon. Quando epsilon tende a zero, esse pulso fica fininho, ele vai tender, a duração dele, né, a largura, vai tender a zero também. E eu quero que essa área aqui, ela seja 1. Bom, como eu vou fazer isso? Vou calcular essa área, tá? Eu não vou integrar porque não tem necessidade. A área, a gente sabe que vai ser igual ao quê? A base vezes a altura, então, ou seja, esse h de epsilon vezes 2 epsilon. Tá? Isso tem que ser igual a 1. Qual o resultado que vem daqui? Bom, evidente, né, gente? A altura é igual a 1 sobre 2 epsilon. Tá? E tu vai ver que isso vai condizer lá com a nossa primeira condição. Quando o epsilon tende a zero, a amplitude, né, a altura então desse pulso tem que tender a infinito. Então é isso mesmo que vai acontecer, né? Quando o epsilon tende a zero, isso aqui que eu chamei a altura, né, a amplitude do pulso, ele tende a infinito. Então a nossa função geradora f, né, como é que ela vai ser? Vai ser a função que descreve esse pulso aqui em cima. Tá? Isso aqui é muito fácil de fazer. Se tu entendeu bem como é que, né, como é que a gente escreve um pulso, vai ser a altura, 2 sobre 1 dividido por 2 vezes epsilon, que vai multiplicar dois degraus unitários, tá? Duas funções de Heaviside. U de t mais epsilon, ok, gente? Menos U de t menos epsilon.
Ok? Tá bom, então. Então, essa aqui é a nossa função geradora. Quando a gente tomar o limite, tá, que ela tende a zero, vamos obter a delta Dirac. Tá? Então, aqui nós temos finalmente uma formulinha para a delta Dirac. Talvez isso tenha te ajudado a entender melhor o que é essa delta. Tá bom? Só explicitar aqui, isso aqui é a nossa função epsilon de t. Tá, e as definições que a gente viu lá no início, elas se aplicam? Olha, a primeira, né, que é delta t, que delta Dirac é zero para todo ponto diferente, né, todo ponto onde t é diferente de zero, faz bastante sentido, tá? Bem intuitivo, porque conforme estamos afinando esse pulso, tá, essa zona aqui onde tudo vale zero vai se alargando até que ela vai cobrir todos os pontos t menos o ponto central t igual a zero. Ok. E essa segunda condição aqui, está dizendo que essa integral, né, a área aqui dentro, vale 1, o que é sempre verdade, tá? Independente do epsilon. Então, isso daqui está demonstrado. Ok? Então tá aí. Construímos uma delta Dirac, tá? Utilizando um pulso. Uma delta Dirac que responde às nossas definições. Mas essa ainda, eu gostaria de analisar ainda uma outra propriedade, que é essa daqui, que a delta Dirac ela é igual à derivada da função de Heaviside, tá? De onde que vem isso aqui? Olha, por definição, né, pela definição que a gente acabou de escolher, a gente diz que a delta Dirac é o quê? É esse limite aqui, tá? Olha, tu olhas que tu vai ver que de cara, isso que já é a definição de uma derivada da função de Heaviside, tá? Talvez tu tenha visto ela um pouquinho diferente, a gente pode fazer uma pequena troca de variável aqui para deixar mais claro, pegar um tal que é igual a t mais epsilon, tá? E vou dizer que a minha delta de tal vai ser igual ao quê? A um limite, ok, quando o epsilon tende a zero, do que? De 1 sobre 2 epsilon, vezes o de tal, menos o de tal menos 2 epsilon, ok? Então você vai ver que isso daqui é próprio, tá mais claro do que antes, é a própria definição da derivada. Então a gente fez uma boa escolha da nossa função geradora, tá? De forma que a gente consegue provar aqui que delta tal igual a du d tal aqui da função de Heaviside, o que é a mesma coisa dizer, né, que a delta Dirac em função do tempo, ok, isso aqui só mudou o nome dos parâmetros, ok? Então, está provada também essa propriedade da delta Dirac. Bom, foi só um vídeo de curiosidade, tá? Mas só vou deixar aqui a ideia de que a nossa função geradora, ela não precisava necessariamente ser essa aqui, tá? Existem uma infinidade de funções que poderiam criar uma delta Dirac quando eu tomasse o limite ao infinito. O limite de um parâmetro que tende a zero, ok? Muito bem, obrigado pela atenção e até a próxima.